Alô, alô, produtores, seguidores da equipe Field Crops. Estamos aqui para mais uma live. Estamos na quarta live e hoje, então nós temos convidados especiais que vêm de diferentes partes do Brasil. Nós temos convidados que vêm do Tocantins, do Paraná, de Santa Catarina. E também estamos aqui com os pesquisadores da equipe Field Crops. Estamos aqui com o Álvaro, eu, Alexandre Ferigolo, estamos com o Pedro e também com o Darley, para nós trazer um bate-papo, com os nossos convidados. Então, hoje a live, com o tema como ganhar mais dinheiro produzindo soja. Então é importante, estar trazendo essa discussão. Os nossos convidados vão trazer como que eles realizam o manejo, tirar um pouco de dúvidas e trazer esses questionamentos. Hoje, a lavoura de soja ela só se mantém se ela tem lucro, senão a lavoura de soja não se mantém. Então nós gostaríamos de agradecer a todos que estão entrando na live, pedir para o pessoal ir colocando aí da onde é que estão assistindo. Coloquem aí nos comentários onde é que estão assistindo a live, de onde vocês estão olhando. Também, durante a live, pode estar questionando, colocando perguntas, interagindo conosco. E, ao mesmo tempo, cliquem aí no aviãozinho, compartilhem essa live para mais pessoas estar conosco nessa noite maravilhosa. E também, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem no seu WhatsApp, para que a gente tenha uma interação legal. Então, vamos começando a nossa live. Gostaria de pedir para o Álvaro aí, ver se os nossos participantes já estão conosco, para convidar os nossos participantes, para a gente iniciar esse bate-papo de como ganhar mais dinheiro produzindo soja. Show de bola. Ao mesmo tempo, enquanto o Álvaro vai encontrando o nosso participante, nós gostaríamos de agradecer a todos os parceiros do Soybean Moneymaker, Então nós temos a South American Soybean Network conosco, onde empresas públicas e privadas estão abraçadas em buscar toda essa questão do manejo para estar se produzindo mais e também trazendo lucro para o produtor. Então a gente agradece a essa vasta empresas e pessoas públicas que estão conosco nessa caminhada. O Renato já está aí. Bom, o Renato já está conosco. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Boa noite a toda a equipe Field Crops, também ao pessoal que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Perfeito. Quem mais está aí, Álvaro? Ricardo. Ô, Ricardo, boa noite. E aí, boa noite, tudo certo? Boa noite a todos os participantes aí da equipe. Para mais uma live, então. Show de bola. Vamos ver se a gente encontra mais o outro participante. Está chamando aqui. Vamos ver. Se a gente consegue se conectar. Marcel que vai mandar uma mensagem para o Michel para ele entrar. Vamos ver. Estamos aqui tentando se conectar com o Michel. Michael. Enquanto nós vamos tentando se conectar aqui com o Michael, gostaria de pedir para o Ricardo ir se apresentando. Ricardo, conta para os nossos seguidores, para o pessoal que está nos assistindo, de onde é que tu vem, conta um pouco da tua história para nós, Ricardo. Então, eu sou de Santa Catarina, eu moro em Gravatal, na verdade, perto de Tubarão. Minhas lavouras, a maioria são aqui em volta de Tubarão. Eu era produtor de arroz, agora eu voltei a ser de novo, plantando um pouco de arroz, mas ficamos por 5, 6 anos plantando soja e agora retornamos com um pouco de arroz e aumentamos mais um pouco na área da soja. Show de bola, Ricardo. Então, muito obrigado por ser um parceiro de longa data aí da equipe de Crops, Está conosco aí no Soybean Moneymaker. E agora conseguimos se conectar com o Michael. Boa noite, Michael. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem?
Então nós estamos pedindo para o pessoal ir se apresentando, contando um pouquinho a sua história. Nesse mesmo sentido, vamos pedir para o Renato contar de onde é que vem, Renato. Então, hoje estamos aqui em Porto Nacional, Tocantins, mas minha família é sulista, saiu do Rio Grande do Sul em 83, migrando para Chapadão do Céu, Goiás, aonde a gente plantou até 2022. E a gente planta no Tocantins desde 2012, então de 2012 a 2022 a gente plantava no Tocantins e Chapadão do Céu, e em 2022 a gente migrou 100% da operação aqui para o Tocantins. Estamos com algumas safras aqui já, abrindo área quase todo ano, então a gente tem área nova, área velha, área de safrinha há muitos anos, a área que só dá soja por enquanto a gente está construindo o sistema melhor. E participando aí, acho que já vai para a terceira edição esse ano do Field Crops. Perfeito, Renato. Então, nosso muito obrigado por também estar fazendo parte aí do Soybean Money Maker. No mesmo sentido, gostaria para o Michael se apresentar, de onde vem, contar um pouquinho da sua história. Acabou Acho caindo. que o Michael caiu a conexão. O Michael caiu aqui na conexão, estamos solicitando de novo para ele estar participando. Mas desde já agradecemos, né, a presença de todos na live, também agradecemos a parceria, né, pelos produtores estar abrindo as porteiras para nós estar com o Soybean Money Maker, com esse trabalho para estar buscando, né, informações para estar melhorando cada vez mais, né, o nosso manejo. Michael, caiu um pouquinho aí a live, a conexão sua na live, mas a gente estava perguntando para o pessoal se apresentar. Então a gente gostaria que se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Não, tranquilo, eu estou com um pouco de problema na internet aqui, espero que agora normalize. Então, boa noite a todos novamente, meu nome é Michael Adriano Rosso, sou de Santa Helena, extremo oeste do Paraná, na divisa aí com o Paraguai, só temos o lago da hidrelétrica de Itaipu que nos separa do Paraguai. Nasci e me criei na região aqui, sempre na atividade, sou formado em ciências biológicas, biólogo, porém nunca atuei como professor, que na verdade seria, e tenho atividade de postura também, aves comerciais, né, e lavoura. E sempre buscando inovar e tentando melhorar a nossa produtividade através de rotação de cultura, o adubo que nós temos aqui das aves, a gente faz o composto orgânico através da fermentação, então você tem um material muito bom no final desse processo e tentando melhorar dessa forma aí para atingir novos patamares de produtividade. Show de bola. Então, nosso muito obrigado a todos os produtores que aceitaram estar conosco nessa noite, compartilhando informações e trocando conhecimento. Nosso muito obrigado. São produtores assim de excelência que pensam diferente e buscam sempre o conhecimento para estar aplicando em suas lavouras. Então, nosso muito obrigado enquanto equipe Field Crops e também agradecer, né, por abrir as porteiras e nós estar com vocês buscando sempre o conhecimento. Nesse mesmo sentido, né, Álvaro, acho que vale a pena, né, perguntar um pouquinho mais sobre o sistema de produção, né, dos produtores. O Álvaro que visitou também todo esse pessoal, né, durante as safras. Perguntar um pouquinho para ele sobre como é que é o sistema de produção. Show de bola, chegar mais perto aqui. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aí, com certeza a prateleira de cima de produção de soja do Brasil aí e também a nível mundial. Grande prazer estar com vocês aqui hoje. Dando um pontapé inicial, então, na nossa live, nas perguntas, né? A gente está aí com 3 sistemas de produção diferentes, né? Que tem as suas peculiaridades. Graças à oportunidade que a equipe Field Crops gera a seus integrantes e seus alunos, eu tive a oportunidade de estar rodando em alguns sistemas de vocês na última safra. Por exemplo, lá no Tocantins, no Grupo Vim, que eu consegui ir 2 vezes, tanto na visita técnica quanto na colheita. Lá no Ricardo, eu consegui acompanhar a colheita, consegui entender um pouquinho do sistema de produção dele. Infelizmente, não consegui ir lá no sistema do Michael, mas não fico nem um pouco triste, porque agora, na semana do dia 16 ao dia 20,
A gente está programando a primeira viagem para ir fazer a visita desse ano e eu serei um dos integrantes do time. Então, com certeza vou estar conhecendo o sistema também. Então, e essa pergunta ela mostra realmente a pluralidade do Soybean Moneymaker, né? Não é um projeto que é desenvolvido por parcela, não é um projeto que é desenvolvido no Departamento de Fisiotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, não. É um projeto que pega diversos sistemas de produção a nível do Brasil, agora estamos adentrando no Paraguai e também na Guiana. Então, pode começar com o Renato, depois a gente passa para o Ricardo, depois para o Michael. Eu gostaria que vocês comentassem assim, sobre os sistemas de produção de vocês, né? A gente tem um sistema de produção lá no Tocantins, que produz soja, milho, braquiária, gergelim. A gente tem também um produtor que basicamente está dentro do mar, no litoral catarinense, né? Então, comentar um pouquinho do seu sistema de arroz e soja. E aí o Michael, com a cereja do bolo, complementa essa pergunta sobre o sistema de produção. Principais vantagens, dificuldades que vocês encontraram ou ainda encontram dentro do sistema de produção de vocês. Tá contigo, Renato. Obrigado, Álvaro. Aqui no Tocantins, estamos no bioma cerrado, né? E aí a gente trabalha com soja, é a cultura principal. Então, a safra verão a gente cultiva 100% soja nas nossas áreas. E, em subsequência, a contar com a janela, a gente planta milho safrinha, e procura consorciar o máximo possível dessa cultura com braquiária. Depois da janela do milho se fechando, a gente parte ou para sorgo, que os últimos 2 anos ficou fora do portfólio, ou então que entrou no nosso portfólio mais recente, o gergelim. Traz bastante retorno financeiro, o gergelim, porém não deixa palhada. Então a gente se preocupa muito com isso e acaba que é uma incógnita ainda, porque como que as lavouras de soja vão se comportar em cima dessas áreas de gergelim. E após a janela ideal do gergelim, a gente fecha toda a área com plantas de cobertura. Trabalhamos com vários tipos de capim, entre eles rusienses, tamani, mombaça, milheto. Já trabalhamos com crotalária, próxima safrinha está previsto uma área de crotalária, está previsto também piatã, decumbens, tudo isso para a próxima safrinha. A gente vem buscando conhecer as qualidades de cada tipo de gramínea aí no nosso sistema. Já conhecemos as vantagens da crotalária em questão de redução de nematóides, porém a gente tenta equilibrar aí um benefício que seria a redução de nematóides. Em geral, a gente prefere ter mais palha na área utilizando as gramíneas. Então, a gente tem buscado aí manter sempre uma rotação, não repetir muito as áreas, né? Buscar, quando possível, inverter a área de gergelim com milho, parte dela, ou com a braquiária. A gente tenta fazer essa rotação. Porém, as opções aqui no Cerrado, né, no norte do Brasil, são um pouco mais restritas, principalmente pensando em plantas fixadoras de nitrogênio, né? A gente foca, então, mais nas gramíneas, pensando em palhada. Que mais, Álvaro, vocês gostariam de saber? A gente tem um solo aqui muito complicado de trabalhar, que é o plintossolo, né? Popularmente, ou para ficar mais didático, é o cascalho, né? A gente tem muita pedra aqui. Então, toda intervenção mecânica nos traz a pedra para cima de novo. Então, é muito difícil e oneroso fazer uma subsolagem, por exemplo, ou um reset de alguma área que não foi bem aberta com grade. Sempre envolve a operação de varrer e moer pedra, e ainda pode ser necessária alguma catação com concha vazada e tal. Então a gente busca, através das gramíneas, do consórcio aí, manter o solo com a boa porosidade, com a baixa densidade, para que não precise estar intervindo constantemente mecanicamente, né? A gente prefere fazer isso através das plantas de cobertura. Vejo que se levar isso com a constância, funciona bem. Porém, casos extremos aí a gente teve que resetar, e aí
o custo fica alto porque tem que fazer toda essa operação de trabalho com as pedras aí, que é uma característica do nosso Tocantins. A gente tem pouca área arenosa e dentro do mesmo talhão aí, em torno de 1.000 metros, você consegue distinguir 3 tipos, cores, texturas de solo, porém não puxado para areia, mais para um solo mais amarelo, mais argiloso, e daí volta no cascalho. Então, a gente tem essa variação muito frequente aqui na região do Tocantins. Show de bola, Renato. Muito obrigado mesmo pela explanação. Acho que o pessoal conseguiu captar bem como é que é o teu sistema de produção aí. E agora saímos do Cerrado e vamos para o litoral catarinense. Ricardo, está contigo a palavra. Então, nós estamos aí a 3 metros do nível do mar, né? E a 10, 15 quilômetros do mar. Dá de vir trabalhar um pouquinho e voltar lá na praia tomar uma gelada lá. Que maravilha, hein? A nossa região aqui, na verdade, perto aqui aqui não tinha soja, aqui era só arroz. Uma região tradicionalmente de arroz, até porque a área é baixa, tá a 3 metros do nível do mar. Só que a gente tinha um problema muito grande com arroz vermelho nessas áreas. E como no Rio Grande já tinha o hábito de se colocar soja para diminuir o banco de arroz vermelho, eu tive a ideia de colocar aqui na nossa área também para ver. E deu muito certo. É onde a gente viu que as nossas áreas tinham um potencial muito alto para produzir soja. Aí a gente começou a ir trocando, tirando as áreas de arroz e passando para áreas de soja. E fomos de 80 para 200 hectares, daqui a pouco já era 300. E no fim a gente achou que a soja estava dando um resultado melhor do que o arroz. Pegamos uns anos bons aí de altas produtividade e preço até colaborou bem. Então, assim, foi bem legal. Estou há 8 anos na atividade. Se me perguntasse nos primeiros 5 anos, Ricardo, qual é a dificuldade de plantar soja? Não via nenhuma. Até que chegou o ano de 2022, daí foi desafiador. Aí veio ali em maio, veio uma enchente. Por sorte, a gente aquele ano já tinha colhido. Mas daí, em dezembro, veio outra enchente. E daí pegou toda a lavoura praticamente, terminando de implantar a lavoura e a gente acabou perdendo a lavoura. E tivemos que fazer o replantio. Graças a Deus deu tudo certo, produziu muito bem de novo. E assim, o nosso solo aqui, né, vocês já estiveram aqui olhando, vocês conhecem, né? Nós temos um lençol freático aqui a 50 centímetros. Então, assim, aqui se ficar 90 dias sem chuva, não tem problema. Não vai se perder soja por seca aqui. Nosso problema é excesso de umidade, excesso de água. Outra coisa, nós não precisamos de planta de cobertura aqui. Até a gente tentou colocar planta de cobertura para ver, mas não há necessidade. No fim, ela atrapalha mais do que ajuda. É preferível a gente ter um solo preparado para a planta nascer e estabelecer bem o estande aqui, e que a gente ter alguma planta de cobertura. E o que daí a gente vem fazendo? A gente tira a soja, coloca azevém no inverno. Mas o azevém é para pastejo dos boi e para fazer pré-secado de azevém. Tem uma demanda muito grande aqui na nossa região também. Está indo muito bem e o azevém pós-soja também produz muito bem. Então, a gente está usando boa parte das áreas para fazer pré-secado de azevém. E outra parte daí a gente coloca os bovinos, né? E depois de 5, 6 anos, em algumas áreas ali a gente retornou com arroz esse ano. Então, assim, está com um stand muito bonito. Agora é fácil de plantar arroz nessas áreas. Antes, aqui a nossa região usava muito pré-germinado. Talvez vocês conheçam, alguns conheçam, outros não. Então, assim, a dificuldade era muito grande de fazer pré-germinado. Até eu disse assim, quando eu fui plantar soja, eu disse assim, eu não sabia que era tão difícil plantar arroz. Porque é uma facilidade de plantar soja em vista de plantar o arroz no pré-germinado. Agora, plantar o arroz pós-soja também não é difícil. E daí é no seco, é tranquilo de trabalhar, não estraga o maquinário. Então, é um casamento muito, muito certo, deu muito certo. E a lavoura de arroz tem, assim, eu fiz um teste há 3 anos atrás, depois de 3 anos de soja, eu plantei 3 hectares de arroz para ver. Uma área assim que nunca produziu mais do que 160 sacas de arroz por hectare,
ela veio produzir 225 sacos de arroz por hectare, pós-soja. Então, assim, tem duas culturas que dá muito bem na nossa região. O arroz tem o problema do arroz vermelho, né, do inso, que a gente tem que desinçar, e a soja entra muito bem nisso. Muitos usam a soja só para limpar as áreas de arroz, para retornar com arroz com área limpa, mas nós acabamos entrando com soja aqui, e o nosso solo, eles respondeu muito bem. Então, a gente tem áreas aí produzindo super bem aí, produzindo até acima de 100 sacas por hectare. O tempo trabalhar direitinho, ela produz muito aqui. Não sei se é por causa do tipo de solo, mas eu acredito que é mais porque ela não sofre com seca na nossa região. Aqui nós temos um lençol freático bem bom, então nunca vai sofrer com seca, e sim com excesso de umidade. Show de bola, Ricardo. Muito obrigado mesmo pela explanação, né? Comprovando aí que o litoral não é só praia, né? Como muitos falam. E passando agora do litoral catarinense para o oeste paranaense, Michael, tá contigo a palavra. Vamos entender um pouquinho melhor a questão de produção aí. Tranquilo. A mudança é grande saindo da praia para o extremo oeste, principalmente de solo. O Ricardo comentava que ele tem um lençol freático bem próximo à superfície, e nós aqui é justamente o contrário. O nosso solo aqui é bastante argiloso, uma porcentagem muito elevada de argila, e aqui, assim, além de ter essa argila, é muito quente. Nós estamos em média 220, 230 metros do nível do mar, mas a questão aqui é muito sol, é muito quente. Você pega aí picos de 38, 39, a sensação térmica bem acima disso. Aqui, 15 dias faltando chuva, a planta sente. E esse era um problema que eu tinha. Qualquer sol que dava, a lavoura sentia demais. Então, de 5 anos para cá, 6, eu comecei a fazer rotações. Aqui, assim, a grande maioria do pessoal trabalha o quê? Verão é a soja vai estar saindo ali em meados de janeiro, até metade de fevereiro, por aí mais ou menos. Entra-se com a safrinha, o milho, e normalmente esse milho vai sair, vai ficar uma janela aí, dependendo da variedade, dependendo do período de semeadura, você vai ter aí 60, talvez até 90 dias, e acaba a lavoura ficando parada. A grande maioria acaba não fazendo outro cultivo. E eu comecei a mudar na saída do milho, se for possível já ir pegando a poeira da colheitadeira, nós já estamos semeando aveia. E em alguns casos, os primeiros anos, para buscar trazer essa palha de uma forma mais rápida, eu acabei uma parte das áreas, eu deixava uma parte fazia milho, outra parte fazia aveia no inverno. E depois invertia, onde estava a aveia, vinha o milho e na outra parte entrava com aveia. Deu uma recuperação muito boa. Aveia ou trigo, às vezes eu acabava fazendo trigo também. Junto com, eu mudei um pouco, como eu tenho o adubo aqui, que é o dejeto da postura, e eu estou trabalhando esse material, isso também tem ajudado muito na questão de fertilidade, matéria orgânica, tem dado um bom resultado. Agora nós passamos, esse ano está bem complicado. Em alguns locais, chuvas de 80, 90 milímetros, você andando aí, não precisa andar nem 1 quilômetro, às vezes em linha reta 500 metros, chuva de 10, 20 milímetros, muito irregular. Alguns locais com uma boa precipitação, até recorrente. Nós aqui, a nossa microrregião tem, nos últimos 40 dias aí, se somar tudo, eu creio que não passou de 60 milímetros. E temperaturas bem elevadas. Então, assim, o desafio é muito grande. E daí nós partimos para a questão de tentar recuperar matéria orgânica palhada, para poder facilitar o enraizamento da cultura da soja, ela está podendo descer essa raiz até onde ainda existe uma umidade durante esses períodos maiores de estiagem, diminuir a temperatura, principalmente com uma cobertura de palha, você diminui a temperatura do solo, o que também vai auxiliar ela, e na questão do adubo para fazer a recuperação mesmo de nutrientes, matéria orgânica. E esse ano eu já percebi, a partir desse ano que dá para começar a perceber o resultado. Não é algo que em uma ou duas safras você consegue construir esse perfil de solo, isso é trabalhoso, então ao longo dos anos você vai trabalhando isso, correções com calcário e tudo,
Esse ano eu comecei a perceber, apesar do período de estiagem que nós passamos agora há poucos dias, a lavoura seguiu desenvolvendo, não está no porte que ela poderia estar pela idade e pelo próprio desenvolvimento normal que seria, mas ainda assim está bem satisfatório, a carga dela ela já tá enchendo grão, as primeiras vagens já está em fase de enchimento de grão, então ela ainda conseguiu manter, apesar de tudo que passou, conseguiu manter. E esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, é trazer palha ao máximo. Então assim, saiu o milho, como eu não trabalho com pecuária, alguma coisa, mas aveia, trigo morisco, nabo, alguma coisa sempre entra logo na sequência para formar essa palha e para ir dando uma qualidade melhor de perfil de solo. O grande trabalho que nós estamos fazendo aqui é esse, em função de o solo que degrada muito rapidamente a palhada. Você tem um milho, deixa uma camada de palha muito boa, você terminou a colheita da soja, você já não encontra mais a palhada de milho, ela já degradou toda ela. A ação de degradação aqui é muito rápida, então você não consegue formar. Então tem que estar sempre gerando palha, para que possa ter uma cobertura de solo boa. E outro fator, a questão das ervas daninhas. Nós estamos aqui com resistência, já picão com resistência, caruru com resistência, já não está mais se entregando tão fácil para Roundup. Então tem que começar a trabalhar diferente isso também, para ter essa cobertura e não ter tanta competição de ervas daninhas nascendo, e através dessa rotação a gente consegue fazer isso. Tem muito inso aí, muita planta daninha ficando resistente a Roundup e até alguns outros produtos. Nós estamos enfrentando esse problema aqui também. Que loucura, né? Que loucura essa diversidade e vocês comentaram os desafios, né, Álvaro? É impressionante, e a gente rodando essas áreas também, a gente fica encantado com a diversidade, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa com os desafios, né? Que a gente escuta de vocês, né? Das áreas que vocês estão trabalhando. É bem desafiador, né? Nesse sentido, a gente busca, né, a entender cada vez mais, a gente pergunta muito para vocês, né, sobre questões, né, quais que são os principais desafios, né? Se vocês pudessem elencar um desafio, assim, qual que é o assim, que vocês teriam para falar? Qual que seria o principal fator que vocês acham que está causando perda de produtividade ou não está chegando na produtividade esperada que vocês gostariam que estivesse? Vamos começar pelo Renato, assim, se tu tivesse que elencar um fator, qual que seria? A gente, com todo esse trabalho aí que a gente faz de palhada, a gente não vem muito ao caso do soybean, mas a escolha de variedade, o capricho que a gente tem nas aberturas com perfil de solo e tudo mais, acaba que não tem como eu falar outra coisa a não ser a falta de chuva, que aqui na nossa região há alguns anos que dá uma irregularidade. Mas, que nem ano passado, que foi uma safra muito difícil, muito ruim de chuva, a gente ainda conseguiu fechar uma média boa, graças a todo esse trabalho que a gente tem feito aí com as palhadas, calcário todo ano, gesso todo ano. Então, assim, eu diria que a insegurança climática traz uma dificuldade muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar não se preocupar com aquilo que a gente não tem o controle, né? E isso eu sempre penso, cara, se a gente estiver fazendo a tarefa de casa, estiver colocando palha no sistema, no nosso caso aqui, né? Não podemos generalizar, porque lá na praia não é o que manda. Mas aqui, o que manda é ter palhada boa, principalmente nessas áreas de cascalho, para mitigar risco aí de doenças, o risco climático. Também ajuda na questão de doenças de solo, né, para não ter o respingo ali nas folhas do bacheiro. Matéria orgânica, muito difícil aumentar, né? O pessoal falando aí sobre calor, né? O Tocantins entra forte nessa disputa do calor aí. A gente também está aí entre 300 e 330 metros de altitude. É muito calor aqui e ficamos em torno de 5 a 6 meses do ano sem uma gota d'água. Então não tem essa opção de plantar alguma coisa após o milho, não tem lençol freático raso que proporcione aí uma ajuda à cultura. Então o que a gente busca é fazer palhada mesmo, tentar
matar o alumínio no perfil aí para a raiz poder crescer tranquila e tá buscando essa água, né, em profundidade desde que chova para ter um certo acúmulo aí no início da safra e quando vier o eventual veranico aí a gente está com a palhada ajudando e com a raiz profunda para se dar bem aí. Show de bola, Renato. E realmente, né, a chuva é um dos principais fatores que causam, né, as lacunas de produtividade. Nesse mesmo sentido, Ricardo, qual assim, se pudesse elencar um fator, assim, o que tu acha que, assim, que seria o mais difícil? Então, eu estava escutando ele falar ali, o meu é totalmente ao contrário dele. Nós é drenagem, drenagem, drenagem. Quanto mais nós conseguirmos drenar a área, melhor a gente vai produzir. É como eu já tinha comentado, se nós ficar 90 dias, se nós ficar todo o ciclo da soja sem chover, é onde ela vai produzir mais. Nós aqui, nosso problema é excesso de umidade. E por isso que quando a gente fica com alguma coisa de palhada, acaba ficando o solo mais úmido ainda e ela acaba sentindo mais ainda. Então, assim, se a gente está com o solo limpo, sem nada, é onde a gente consegue ter as melhores produtividades. Outra coisa que vem agora aparecendo aqui para nós também é resistência em alguns tipos de ervas daninhas aí, como o caruru já está resistente aqui, o capim amargoso, a cisania, que para nós é cisania, para outros é capim-arroz, apareceu esse ano resistente também. Glifosato não está controlando mais essas três plantas e só com cletodin. Cletodin ainda está levando, mas daqui a pouco a gente perdeu o cletodin e a gente vai acabar ficando na mão, se não aparecer nada de novo aí. Então, mas nós aqui é drenagem. Vocês já tiveram aqui na nossa lavoura, vocês viram que a cada 10, 15 metros a gente faz um dreno no meio da lavoura para poder estar tirando o excesso de umidade quando chove para escorrer em seguida, porque não podemos ficar com muita umidade aqui, que a nossa soja morre na água mesmo. Nós temos muita umidade no solo aqui. 100%. Então, são desafios, né? De um lado não chove, do outro lado muita água. Então, esse desafio é importante a gente estar entendendo e buscando, né, esse balanço no manejo. Vou pedir para o pessoal, se quiser interagir também, pessoal, ir colocando algumas perguntas aí. O Darley está aqui, o Alvo pode ir acompanhando as perguntas e a gente vai perguntando para os nossos participantes também. E da mesma forma, Renato, Ricardo e Michael, se quiserem fazendo pergunta para o outro aí também, fique bem à vontade. E passando a bola agora para o Michael, né, Michael? Comenta um pouquinho para nós, assim, que tu acha que seria o principal fator aí, o principal desafio que tu tem nas suas áreas. Aqui eu vou andar na mesma linha do Renato, a questão da Tocantins, o calor, né? Então, assim, o calor é o que mais influencia nós, a falta de chuva. E aqui também, em função do nosso tipo de solo, a compactação. A compactação também tem um peso muito, muito grande aqui na questão de produtividade. Quando chove, aí é tranquilo, qualquer lavoura produz, mas a hora que a torneira fecha, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, assim, palhada, tem que ter a palha, todos os benefícios que ela traz, e a questão compactação. Nosso solo aqui é muito argiloso, se você às vezes se obriga a entrar com a colheita com um solo um pouco úmido em função de estar chovendo e você precisa entrar, já está com dor de cabeça para a próxima lavoura, porque compacta. É muito rápido para você compactar. E para tirar essa compactação, eu não costumo usar escarificador, esse tipo de material. Estou trabalhando basicamente com palhadas e raízes diferentes para fazer essa descompactação. Mas assim, se for para elencar os dois, a questão chuva e a questão compactação, os dois andam lado a lado. São dois itens aqui que nos derruba muito se juntar os dois. Faltar chuva e você tiver um nível de compactação elevado na lavoura, a questão de produção cai drasticamente. Afeta e afeta bastante mesmo. Porque se for analisar as genéticas hoje, tanto a soja, milho, trigo,
são genéticas para altas produções, mas aí vem onde que você começa a perder, às vezes já de arrancada, um stand que não ficou tão legal num plantio, aí já começa, mas assim, a genética é para altas produções, nós podemos produzir 200 sacas por alqueire, que nós falamos aqui, tranquilamente, mas aí tem toda essa questão, e faltando água, a água é vital, sem água não acontece nada. E nós aí com pouca água e ainda se você correr o risco de ter uma compactação no solo, afeta ainda mais. Então, assim, água e compactação é o que nos atinge diretamente na produção, na nossa região oeste aqui, principalmente. Certo. Não é fácil, desafios, a gente vai sempre buscando, né, o melhor manejo para a gente tá tendo altas produtividades. Nesse sentido, a equipe Field Crops também ela acompanha, né, diversas lavouras, buscando entender, né, a opinião do produtor, o que ele nos traz. A gente já viu que a água é um fator extremamente importante nas lavouras de soja, mas após a água, né, a gente tem um outro fator que através dos dados que a gente levantou, está causando também um gap, né, ou uma lacuna de produtividade que a gente tem que começar a olhar cada vez mais, né, para esse lado, que é a questão da nutrição, né. Aí eu tenho o Darley aqui que está trabalhando nessa questão da nutrição, né, a questão com potássio, também tem o Pedro que está trabalhando na questão, pensando nessa complexidade da matéria orgânica, da fixação biológica com nitrogênio, né, para a cultura da soja. E vou passar a bola aqui para o Darley, comentar um pouquinho do trabalho também, para vocês ficar conhecendo um pouquinho do trabalho, pensando em nutrição da soja, para ele conversar um pouco também com o pessoal que está nos assistindo, contar um pouquinho, né, e também está interagindo aí com nossos participantes. Perfeito, Alexandre. Bom, pessoal, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. E como vocês muito bem comentaram, né, nós temos diversas realidades, não somente aqui nessa live, mas também em todo o Brasil. Cada produtor tem uma lavoura e a sua lavoura é distinta, né? E temos que entender e aprender como manejar a nossa lavoura. Então, cada lavoura é uma situação. Nesse mesmo sentido, eu trabalho à frente de um projeto que visa entender a limitação de potássio nos principais sistemas de produção a nível de Brasil. Então, esse é um projeto liderado também por pesquisadores dos Estados Unidos e da Argentina e também aqui do Brasil. No Brasil, junto com o professor Alencar, a gente lidera esse trabalho. Nós temos, até agora nas últimas 2 semanas, eu e o Pedro estávamos recorrendo lavouras no Paraná, Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Na sequência, nos próximos meses, nós vamos estar no Maranhão e também Minas Gerais, retornando de alguns experimentos que a gente tem, experimentos visando avaliar essa limitação de nutrientes na cultura da soja. Principalmente a limitação de potássio, no meu caso. E eu gostaria de pedir para vocês, assim, na opinião de vocês, qual que é a importância da nutrição na lavoura e buscando entender essa relação entre a aplicação visando atender a demanda da planta. Como vocês se baseiam para realizar a adubação na lavoura de vocês? E nesse sentido, como sempre nós estávamos começando lá pelo norte do Brasil, mais pelo Tocantins, podemos iniciar de forma contrária, aqui com o Ricardo Longo, em Santa Catarina. Está contigo, Ricardo. Então, a gente trabalha através feito análise do solo, né? E a gente vem utilizando o que o análise vem pedindo. Apesar de nós já ter umas áreas com bastante matéria orgânica, essas áreas aqui, quando manda fazer uma análise de terra aqui que dá 18% de matéria orgânica, o pessoal não acredita, eles mandam de volta. Não, isso aqui está errado. Vocês pegaram em algum lugar aí que talvez o boi deve ter feito o serviço e vocês pegaram ali. É que é difícil, né, encontrar áreas com 18% de matéria orgânica, é fora do comum. Então o pessoal se assusta com isso. Então a gente vem fazendo uma adubação com cloreto, 250 kg de cloreto, que a gente tem visto que realmente responde muito bem ao cloreto. E trabalhando 3 a 4 sacos de MAP na média, né, nas áreas, que é o que está pedindo. Apesar de as nossas áreas também já ter bastante fósforo. Então ela vem respondendo bem às adubação, sim.
Mas se deixar sem adubar, a planta fica muito mirradinha e acaba produzindo muito pouco. Então, assim, a adubação é bem essencial, tem que ser bem feitinha, bem certinho, como os análises pedem. A gente trabalha com um pouco de calagem também. Devido a essas matérias orgânicas ser alta, também ela fica uma terra ela é um pouco ácida também. Então a gente tem que estar corrigindo a acidez do solo, levando o pH para poder ter um bom resultado. Perfeito. Só gostei, só se você me permitir fazer um comentário, Com certeza. Vai pra palavra. é muito interessante, né? Imagina, 18% de matéria orgânica, meu, isso é impossível no Cerrado, eu acredito que pelos próximos anos aí, vamos ter que trabalhar muito com a pesquisa aí para aumentar para 1, 2% aí, talvez. E eu fico imaginando essa questão da umidade, né? O tanto eu queria entender, talvez, se vocês têm uma perca muito grande de potássio aí e a textura, eu não sei se você comentou do seu solo aí, porque se for um solo não tão argiloso e com toda essa água que você tem, eu acredito que vai estar perdendo bastante, né? Por isso, todo ano, mesmo com essa alta matéria orgânica, está tendo que fazer uma aplicação de cloreto igual a nossa aqui, praticamente igual a nossa aqui. Uma coisa que a gente não tem aqui o solo aqui não precisa estar escalificando, não precisa fazer nada. A gente vai medir ali para ver como é que está a dureza do solo ali, né? E, cara, não se encontra em lugar nenhum. Ele é totalmente. Aqui, se pegar, tem algumas áreas ali, se pegar uma madeira de ponta, consegue levar ela 2, 3 metros de fundura sem fazer muita força. Então é totalmente diferente da realidade de vocês, né? Com certeza. Aqui, 6 meses do ano sem chuva ainda, fica pesado o negócio. Sim. Não, impressionante, né? Impressionante a diferença entre os extremos, né? Que nós temos, as diferenças que temos no Brasil. Nós estávamos também na lavoura do Ricardo e é literalmente uma esponja. A gente caminhava, o solo mexia. Então, nesse sentido, já dando sequência, Renato, já que tu já estava comentando, passo a palavra para ti. Então, aqui, falando um pouco de potássio, que é sua área de pesquisa aí, a gente busca deixar elevar para 4%, né? E é muito difícil também. Assim, todo ano pode aplicar e a gente tem para a próxima safra programado agricultura de precisão em 100% da área e a gente pretende avaliar melhor a questão da adubação, talvez manter o investimento, a relação de troca, né? Investir tantos sacos por hectare em adubo, porém dando uma atenção especial ao potássio e talvez, dependendo dos níveis que der na análise, tirar um pouco o pé do fósforo. É uma das nossas ideias, pensando na próxima safra. Além disso, a gente utiliza, igual eu já falei, as plantas de cobertura que vão estar ciclando, né, esse potássio que com o tempo vai lixiviando. A ideia também do uso de plantas de cobertura é tá buscando aí esse potássio que desceu e trazendo para a superfície de novo. O Álvaro teve aqui na nossa trincheira aqui a 1 metro e 20, tinha bastante raiz de soja, dava para ver perfeitamente que ela estava seguindo o caminho ali da raiz de braquiária, então a gente acredita que vai estar melhorando o manejo do potássio também com as plantas de cobertura. Excelente, Renato, muito obrigado pela explicação. E passando a palavra para ti, Michel. Eu tenho feito, como eu estou usando bastante o adubo aqui, todo ano eu faço 2 análises de solo, para ir acompanhando. Sempre que vai ser feita uma nova compra de adubo, é feita uma análise em cima dela e pegando a quantia de adubo que eu joguei, que eu fiz análise do adubo também, nós calculamos qual tipo de adubo e as quantidades a serem usadas. Essa lavoura de soja eu estou fazendo um experimento. Foi tirado o milho, plantamos a aveia com super simples, já pensando na soja. 15 dias antes do plantio da soja, a aveia já estava dessecada, eu entrei aplicando cloreto a lanço e no dia do plantio foi apenas semente.
Olhando assim, apesar da estiagem, do desafio que está sendo a questão climática, a lavoura está com um desenvolvimento muito bom. A questão de raiz, tirando o sal da linha, o desenvolvimento da raiz ali no início, no estabelecimento da cultura, foi sensacional. Assim, é nítido você olhar e daí vai nas outras dos vizinhos que usam a formulação normal que tem o sal, você vê é muito grande a diferença da raiz. Mas a questão de potássio, cloreto e os demais, eu faço a aplicação do adubo, na próxima compra de adubo, antes de fazer a compra é feita a análise. Estou investindo um pouquinho nos últimos anos em análise, mas pegando as primeiras análises para as últimas, dá para ver uma evolução como o solo está melhorando. Eu ainda preciso entrar um pouco mais forte na questão de calagem, ainda está precisando dar uma chegada um pouquinho mais nesse sentido, mas sempre nesse sentido. Faz análise, vê como que está, pega a análise do adubo, compara com quantas toneladas foram jogadas, para ter uma ideia de quanto que vai estar ali ainda disponível, e faz a compra em cima baseado nesse sentido. Agora que eu fiz esse teste de fazer, uma adubação de sistema, jogou no plantio da aveia o super simples e depois o cloreto a lanço. Vamos ver como que vai andar até o final a condição da soja, mas a princípio está dando certo, deu um resultado muito bom, principalmente na arrancada dela. Foi muito bom de ver você tirar a plântula ali bem pequenininha, você vê um enraizamento muito grande. Só uma. Eu sou formado só há 6 anos e desde então atuo aqui na fazenda e desde que eu me lembre, antes de ser formado, sempre cloreto a lanço na linha. Faz muitos anos que a gente já tirou pensando no índice salínico mesmo. O fósforo fazem agora 3 anos que a gente também está fazendo 100% a lanço. E já fiz adubação de sistema pensando no milho e voltei atrás. A parte do milho eu estou aplicando no plantio do milho também. Eu tinha uma certa resistência. Eu morei um tempo no Mato Grosso. É muito comum, a região ali de Campo Verde, perto da capital ali de Cuiabá, é muito comum o cloreto a lanço. Lá é uma prática normal. Mas o solo é bem diferente, é uma matéria mais arenosa. Eu tinha um pouco de resistência em fazer esse trabalho, mas pensando em tirar o sal da linha, falei, esse ano vamos fazer, vamos ver o resultado. Por enquanto, muito bom. Provavelmente eu vá seguir nesse caminho aí para as próximas lavouras de soja. Só uma curiosidade. Média de vocês aí, de ppm de fósforo e potássio, o que vocês têm aí? Agora vou ter que olhar a cola aqui, senão não sai a resposta. Vou ter que fazer a mesma coisa, ter que buscar depois aqui, mandar de cabeça, não recorte. Na apresentação do próprio Field Crops, da área da competição, a gente tem 35 miligramas por decímetro cúbico, né? Os universitários aí podem dizer se é a conversão. E potássio a gente tem, deixa eu achar aqui. A gente tem em torno de 50, de 0 a 10 e chega a 25 lá em 25 centímetros do solo. E agora eu vi a matéria orgânica aqui também. 2% bem na camada superficial, que é onde está a palhada mesmo. Beleza. Excelente. Nós temos uma pergunta aqui do Kennedy também, que colocou aqui nos comentários. Ele está perguntando assim, se vocês realizam algum tipo de análise na folha, pensando na nutrição das plantas. Se realizam alguma coleta, verificam, né, os teores de nutrientes na folha da planta para aplicar ou não algum tipo de nutriente. No caso, a gente não faz, não. É só mais no olho mesmo e feita essa adubação de base ali, depois só fungicida e inseticida e colher depois. Uma coisa que a gente faz também é o cloreto a lanço e o fósforo na linha, né? O nosso aqui funciona muito bem assim.
Com relação à análise foliar, eu não tenho feito. Eu uso imagem de satélite para ver como que está o padrão geral da lavoura, mas a análise foliar não tenho recorrido a esse método. Eu também, não, infelizmente, não tenho o costume, a área é um pouco grande e para fazer bem feitinho aí a gente precisa aumentar talvez a equipe. E esse ano até aproveitar a live aqui para dizer que o pessoal que participa do Rice também e do Soybean aqui na Lagoa da Confusão, e o Vitor Snovars, que é aí colega da minha esposa de faculdade e conterrâneo não, estudou aí na UFMS, na UFSM também, ele está aqui na região, então ele se propôs a estar fazendo algumas análises de folha com a gente aqui, então a gente está com essa parceria aí para ele também nos ajudar. E então esse ano a gente pretende fazer em algumas áreas, ele já até fez uma coleta aqui, mas até então a gente não fazia, pegava a parte de micronutrientes aí baseado no que a região tem feito, no que os consultores e palestras a gente acompanha, e aí tem um investimento até considerável em micronutrientes via folha, além de boro via solo. Os demais daí via tratamento de semente ou via folha. Tô vendo aqui mais uma pergunta aqui do pessoal que tá interagindo aqui via o chat. O Rijo, Giovanni, o Giovanni pergunta aqui: vocês sentiram muita economia em relação aos gastos com adubação, fertilização, após começar a fazer a análise antes de decidir qual adubo vai comprar ou antes da compra? Tipo, pensando na análise, assim, vocês notaram que fazendo as análises, interpretando essas análises, tiveram uma redução no custo? Eu sempre trabalho dessa forma, né? Desde que eu comecei a plantar soja, eu já optei por ter um assistente técnico que pudesse estar me contribuindo com essas análises, para já pensando em ter lucro com a lavoura, né? Porque se a gente pegar por colocando sem necessidade, com certeza chegar no final tu vai acabar não tendo um bom resultado. Então já faz a coisa bem ajustada, para no final você ter alguma coisa de retorno, né? Perfeito. Acho que dá para passar a palavra para o Renato. Cara, a gente usa a agricultura de precisão há muitos anos, a gente parou por 2 anos agora e programamos o retorno para a próxima safra, mas eu não encaro tanto a agricultura de precisão, a análise de solo, como uma busca por economia. Claro que para quem tem solos bem construídos, área de 30 anos de lavoura, 10 anos de lavoura com boa condução até então, talvez vai ter uma redução no uso de fertilizantes, mas eu encaro muito mais como uma busca pela homogeneização da área, né? É aplicar o que precisa no lugar certo, porém eu não encaro como uma diminuição de custos. Eu acredito que o que pede lá deve ser aplicado. Se você já tiver com um perfil bem construído, já é uma lavoura eu diria lavoura acima de 20 anos aí de cultivo na nossa região, poderia estar tendo alguma redução no fósforo, principalmente pensando em fósforo. Mas pensando em redução total do custo a curto prazo, assim, a lavouras mais novas, que é o caso mais comum do Tocantins, eu não encaro como redução de custo. E principalmente para começar a acertar o calcário, né? Aqui no Cerrado é muito ácido, então a gente trabalha calcário todo ano. A área de abertura a gente trabalha com 10 toneladas primeiro ano, 8 toneladas segundo ano, grade de 44 polegadas, buscando aí fazer perfil de solo. E aí depois você tem que começar a ver qual área que está pedindo mais ou menos calcário. Então a gente tenta acertar, homogeneizar a área com as análises de solo, não é buscando a redução de custo. Sempre discussão, Renato, é muito importante o que tu comentou, né? Aplicar no lugar correto na hora certa. Então, buscar, né, sempre esses custos otimizados. Ao mesmo tempo, né, pergunto para o Michael deixar a sua opinião a respeito, né, dessa pergunta.
Na questão assim, de diminuir, nós aqui, as nossas lavouras já têm 30, 40, 50 anos, então, desde que começou o plantio direto, já entrou também, não é nem, é aquilo que nós falamos, não é a questão você economizar, e sim pegar conforme realmente o que a tua lavoura está precisando, conseguir fazer com que os nutrientes necessários para a planta todos estejam. Não adianta você ter 2, 3 em excesso e faltar os outros 2, 3 necessários, vamos assim dizer. Então, pelo o adubo, vai reduzir custo. Esse ano eu até estou com um custo mais reduzido em função de trabalhar com MAP, trabalhar só com o cloreto, mas é algo que agora, na próxima safra, tem que fazer uma análise e ver o quanto que foi exportado e ver o quanto que está no solo. Vai ter, é um quebra-cabeça. Toda vez você tem que montar esse quebra-cabeça para ver realmente qual que é a direção que você vai tomar. Em alguns casos, sim, você pode até estar reduzindo. Depende da fórmula, não vai reduzir. Mas o objetivo principal é ter a certeza que você vai ter todos os nutrientes necessários para que você possa, dentro de uma normalidade, extrair o máximo possível da sua lavoura, tentando atingir o máximo possível de produção. É mais nesse sentido. A economia vai vir pelo fato de você estar produzindo mais por estar disponibilizando tudo que é necessário. A economia vai vir desse fator, não o fato de comprar um adubo a R$300 e passar para pagar 150, vamos dizer, reduzir 50% do teu custo. O custo vai ser reduzido pela produção a mais que vai vir e por você estar usando a adubação correta baseada no que você já tem no teu solo. Eu acho que a maior economia está nesse sentido. Perfeito, perfeito, Michel. Nesse sentido, né, Darley, pensando, né, na demanda da planta, eu acho que vale a pena Darley também compartilhar uma informação que ele tem, né? Quantos quilos a gente consegue produzir, né, com uma quantidade de potássio? Acho que pode comentar um pouquinho e compartilhar também essa tua experiência que tu está tendo, né? Não, perfeito. Inclusive, antes da live, a gente já fez uma continha para mostrar para vocês e eu acho que é de grande valia e muito prático, né, para todos os produtores, não só para vocês que estão na live, mas pensando na demanda da planta, né, para nós produzir 1 tonelada de grãos, nós temos essa informação também no nosso livro de Ecologia da Soja, dando altas produtividades. Já está esgotado, mas estamos trabalhando para fazer a próxima edição. Então, a planta demanda cerca de 50 kg de K2O para produzir 1 tonelada de grãos. Então, se nós fizermos uma conta básica aqui, pensando na extrapolação para uma lavoura de alto potencial produtivo, para produzir 6 toneladas, nós estaríamos precisando de cerca de 300 kg de K2O somente para suprir a demanda da cultura. E parte desse nutriente, assim como de outros, só que cada um na sua proporção, é exportado pelo grão. Ou seja, sai do caminhão, sai da nossa lavoura e vai lá para a indústria. E se nós olharmos a questão de exportação, para 1 tonelada de grãos é exportado em média cerca de 20 kg de K2O por hectare. Então, para essa mesma produtividade de 6 toneladas, uma lavoura estaria exportando cerca de 120 kg de K2O por hectare. Então, precisamos entender o nosso solo, entender se ele está com níveis altos de nutriente, para saber se a gente vai adubar para a nossa demanda ou para exportação, pensando no nosso melhor manejo. Então, para isso, nós precisamos conhecer a realidade de cada região e de cada solo para investir de forma correta, como vocês muito bem comentaram, para que a gente tenha o máximo de produtividade e o máximo de retorno. E nesse mesmo sentido, também uma informação importante de repassar, que a gente tem visto na safra passada do Soybean Moneymaker, na parte de potássio, a gente observou que cerca de 30% também das lavouras está com balanço neutro / negativo de potássio nas lavouras. Então, se essas lavouras estão com uma baixa teor de potássio, olha, temos que abrir o olho, porque possivelmente esse pode ser um nutriente que pode estar limitando a produtividade de muitas lavouras aí no Brasil. Nesse sentido, outro nutriente extremamente importante para a cultura da soja é pensando, né, na fixação biológica e no nitrogênio. Já estamos com quase 1 hora de live, então vou pedir para o Pedro comentar um pouquinho também o trabalho que ele está fazendo para deixar
os produtores participando, que estão participando da live e também a todo mundo que está nos assistindo, saber um pouquinho do teu trabalho, Pedro. Dá uma contextualizada aí, depois a gente vai então já para os momentos finais da nossa live. Perfeito, Alexandre, muito obrigado. Eu sou paraguaio, assim que vou falar meio misturado, né? Vecino aí tem que quizás entenda melhor. Bom, nesse contexto, como Darley bem falou, né, da demanda, da cultura, com diferentes nutrientes, o nitrogênio é um principal que mais demanda a cultura. Nesse sentido, ele tem a fixação biológica e também o aporte da matéria orgânica do solo, né, que é fornecido. Então, normalmente não pensamos e tampouco queremos, com esse trabalho de investigação, recomendar a adubação de nitrogênio, sino entender se el nitrogênio e a fixação biológica está sendo limitante para a produção de soja. Nesse sentido, estamos fazendo pesquisa a nível Brasil y ya viendo que en ambientes de alta productividad, tanto como Estados Unidos y Argentina, a ellos encontraron que laburas por encima de 6 toneladas, o sea, de 4.5 toneladas, tienen una limitación na fixación biológica y por ende una falta de nitrogenio. Y eso se observa normalmente por una reducción no contenido de proteína. Entonces, nos queremos entender en ese caso de Brasil y nuestra región, aquí Sudamérica, en zonas más tropicales, si esa limitación también está siendo dada, si la fixación biológica está forneciendo que la cultura precisa, y si el solo también, olhando en aquellos solos con menor contenido de materia orgánica, menor contenido de argila y cosas así. Entonces, para dar una herramienta o un diagnóstico al productor y, por ende, olhar um pouco o que acontece com o nitrogênio. Perfeito, Pedro. Então, qual mensagem que nós queremos deixar também pensando nessa questão é que dentro das lavouras do soybean, dentro das pesquisas da equipe de Crops, a gente vai estar intensificando cada vez mais para entender essa relação, essa complexidade, né, dos nutrientes com a planta. Principalmente vendo toda a complexidade, né, 18% de matéria orgânica, do outro lado está 2%, então isso a gente vê que tem uma complexidade, a gente busca, né, entender se os nossos solos estão entregando, estão fornecendo, se a gente precisa aportar mais nutrientes ou não. Então nós estamos intensificando esse trabalho. Indo já para os momentos finais, gostaria de agradecer, né, por aceitar o convite para estar participando dessa live, estar aqui conosco, né, compartilhando informações, compartilhando muito conhecimento. A gente aqui também gosta muito, aprende muito estando com vocês, então nosso muito obrigado. Nesse sentido, agora para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês comentarem como estão as lavouras, dar uma atualização das lavouras de soja de vocês, como que estão, e também deixar uma mensagem final para o pessoal aí que está nos assistindo. Então começamos pelo Ricardo, depois podemos passar a palavra para o Michael e encerramos então com o Renato. Então, a nossa lavoura, a gente está com a primeira, começando a fazer os canivetinhos, começando a querer fazer encher grãos, e estamos terminando algumas áreas de plantio agora, mais uns 10 dias aí a gente deve estar encerrando. Até porque esse ano a gente aumentou um pouco mais as áreas, então no escalonar um pouco mais aí para na hora da colheita ficar mais tranquilo, né? E agradecer ao pessoal aí da equipe de Crop aí, ao professor Alencar, a vocês aí que têm movimentado bastante aí, e bem legal a participação aí. E agradecer ao pessoal de casa que está assistindo aí e a todos os plantadores de soja desse mundão afora aí. Um abraço a todo mundo e muito obrigado. Ricardo, nosso muito obrigado também. Bom, pessoal, a minha lavoura aqui está em enchimento de grão já. Agora que com essa última chuva ele está querendo largar mais um entrenó ainda, vai ficar ali nos 16, 17 entrenós curtinhos, mas assim com uma boa carga, conseguindo encher todo esse grão que tem ali, ainda vamos ter uma boa... Teve perda sim, mas ainda vai ter em condições de dar uma boa safra. Está aí já na terceira de fungicida, acompanhando. A questão de percevejo não tem grandes ataques, está mais tranquilo esse ano, pelo menos até o momento, está bem tranquilo. Agradecer a oportunidade
oportunidade. Toda vez que a gente conversa com ou vocês aqui ou nas lives, o conhecimento, e você vê o quão diverso é o nosso país em termos de produção. Você tem diversas fases, você tem diversos fatores que interferem. Às vezes, alguns até são semelhantes entre regiões, outros nem tanto, as dificuldades e as angústias de cada produtor na sua propriedade. Mas a principal é essa troca de informação. Isso é algo que não tem valor. Parabéns pela iniciativa do programa, do campeonato. É excelente a forma como é conduzido, como é trabalhado. Acho que a tendência é só ir acumulando conhecimentos, e é algo que não para mais, né? Só para frente. Como diz, antigamente a gente falava que foguete não tinha ré, mas agora já inventaram o tal do foguete com ré. Então, vamos para falar isso. Foguete agora tem ré também, mas o nosso não tem ré, o nosso é só para frente. Cada vez mais. Sucesso a todos, agradeço a oportunidade, prazer conhecer os produtores que estão participando aqui também. De outra forma, acho que seria difícil poder trocar uma conversa, entender a realidade de cada um, e principalmente a todos que estão nos assistindo. Um forte abraço e que todos possamos ter uma abençoada safra. Muito obrigado. Bom demais essa conversa, estou impressionado aí. A gente vai para a praia só para curtir e agora saber que tem área com 18% de matéria orgânica e que dá soja sem chover quase, é muito legal. Aqui no Tocantins estamos tendo assim um ano muito bom, principalmente comparado com o ano passado, que foi bem complicado, bem complexo para nós. Pra vocês terem uma ideia, ano passado, com o mesmo operacional, praticamente o mesmo tamanho de área, a gente levou 65 dias para fazer o plantio. Esse ano a gente conseguiu fechar em 35 dias, graças ao bom índice pluviométrico aí no início da safra. E o desenvolvimento tá top. A gente tem soja aí de V2 até já no reprodutivo, tem então, né, com essa lacuna aí de 35 dias de plantio, e já se encaminhando aí para várias na segunda de fungicida, algumas ainda em pós-emergente, já fazendo manejo forte, pesado, nutricional, né, para mitigar qualquer possibilidade de estresse hídrico, induzir alguma resistência. E também esperançoso com uma safra cheia de soja. Ontem tive o grupo aqui, a equipe técnica, uma reunião sobre milho, já pensando muito na safrinha, né? A gente está não dá para dizer nem no meio de uma safra de soja ainda, mas já estamos pensando nos manejos, nos cuidados que a gente vai ter na safrinha, o que a gente vai cuidar, como que a gente vai travar as braquiárias no meio do milho, que produto que vamos usar para produzir milho. Já uma mudança para o milho aumento de nitrogênio, aumento de potássio. Esse ano a gente vai conseguir fazer a mesma quantidade de N e de K em pontos. Pensando no sistema como um todo, claro, o foco é a produção do milho, mas a gente acredita muito que esse aumento de nitrogênio aí na segunda safra vai trazer benefícios, assim como potássio, para a cultura da soja no próximo ano. Também estamos pensando muito sério e vamos fazer em áreas pequenas, experimentais, testes de adubação nitrogenada e potássica nas plantas de cobertura para pôr esse nitrogênio no sistema, para a gente ver o que pode estar incrementando, ver se paga essa conta. A soja vai ter que pagar a conta da braquiária, então a gente vai ter que fazer bem na ponta da caneta isso aí para achar o equilíbrio. E animados aí com participar do programa, o talhão escolhido é o mesmo, eu quero fazer todos os anos o mesmo para a gente acompanhar a evolução. E tá bonita a lavoura, estou muito satisfeito com o desenrolar dessa safra aí. Torço para que todos que assistiram aí, todos que participam do programa, os colegas de live hoje aqui, que possam estar tendo uma safra tão boa quanto a gente está tendo até então aqui no Tocantins. 100%, então, mas só queremos agradecer a todo o pessoal que ficou conosco nessa noite, também aos nossos participantes, nosso muito obrigado. Lembrar vocês que essa live vai ficar salva também para quem quiser olhar depois. E beleza, pessoal. Um abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Um abraço.